debate sobre uma legislação que estabelece a prisão a partir da condenação em segunda instância tomou conta do Congresso Nacional nesta reta final do ano. A pressão aumentou depois que o Supremo Tribunal Federal derrubou o entendimento neste sentido que estava em vigor desde 2016. No Senado está em análise um projeto de lei que muda o Código de Processo Penal. Na Câmara, uma proposta de emenda à Constituição. Um acordo de líderes no Congresso Nacional decidiu apoiar o texto que muda a Constituição, com um caminho mais longo e difícil de aprovação do que o projeto que está no Senado. Na Câmara, a PEC está em análise numa comissão especial e, pelo calendário, deve ser votada em março do próximo ano. Depois, ainda terá que passar por 2 votações no plenário da Câmara e só aí seguirá para o Senado. Corre o risco desse debate perder força no próximo ano? Esse foi, pelo que eu entendi, um acordo, deputado Tradi, inclusive do presidente do Senado, do Congresso Nacional, acordando com os líderes. Há esse risco que o senador está falando? Eu vejo o risco como presente, concreto, mas eu entendo que como a PEC, ela desafia votação nominal e já será submetida ao escrutínio da Câmara no mês de março, eu não vejo como a maioria esmagadora dos deputados não votarem a favor da prisão em segunda instância, que é a execução antecipada da pena com trânsito em julgado logo depois da segunda instância. Embora a PEC seja mais abrangente e tenha um olhar mais atento sobre um dos males crônicos do nosso sistema judicial, que é a morosidade, que é sócia da impunidade. Não é? Então eu vejo como um risco concreto, mas a sistemática de votação da PEC não permitirá que os deputados votem contra essa demanda, que é legítima da sociedade, porque há realmente um tempo muito longo, quando o réu responde em liberdade, entre a data do fato, data do crime e o início da pena. O projeto de lei, ele altera o Código de Processo Penal, neste caso específico, ele terá prazos menores e também maioria simples, ou seja, 41 votos no Senado, 257 votos na Câmara e apenas uma votação em cada casa. Já a proposta de emenda à Constituição, ela tem mais turnos de votação e também tem um quórum maior. São 49 votos no Senado, 308 votos na Câmara dos Deputados e 2 votações em cada casa. É preciso o Congresso Nacional legislar de forma clara sobre esse assunto para não ter esse tipo de dúvida jurídica permanente? Eu creio que sim, Camarote. Penso que em março, como o próprio presidente Rodrigo Maia já categoricamente afirmou publicamente, nós consigamos votar no plenário da Câmara a PEC. Muito bem, aí ela é aprovada, vamos admitir que assim seja, vota-se o segundo turno, vai para o Senado, lá também vai se obedecer o rito e nós então poderemos promulgá-la. E isso não pode, na minha visão, tardar a ponto de não votarmos até o mês de maio. Eu penso que são um ou dois meses que nós vamos ter a mais do que se aprovássemos o projeto de lei, mas com uma vantagem adicional, não é? É que esta PEC, ela não se limita à área penal, ela vai além, ela tem um olhar mais audacioso, ela combate a morosidade, e a morosidade não ocorre apenas em relação a quem não é preso depois da segunda instância. A morosidade ocorre em relação ao credor que não recebe a sua dívida. A morosidade também ela ocorre quando o sujeito que já está idoso vai até ao juízo previdenciário e não consegue concretizar o seu pleito e morre, não é? A questão relacionada ao direito à saúde, medicamentos, isso aí é da justiça toda e a PEC pode resolver. Ela é mais efetiva que toda a reforma do Código de Processo Civil, do Código de Processo Penal em termos de celeridade, porque ela vai suprimir 2 recursos, ela vai suprimir 2 instâncias, ela vai antecipar o momento do trânsito em julgado para logo depois da segunda instância, vai dar mais efetividade à justiça,
população, muito provavelmente, com essa sistemática nova, vai voltar a acreditar na justiça, porque ela vai ver que a justiça funciona, e eu penso que todos nós sairemos ganhando, toda a sociedade, menos aqueles que ganham com a eternização dos recursos infinitos. Só para você ter uma ideia, em regra, os recursos no processo civil: apelação, agravo e embargos. Eu vou dizer o nome de um recurso que existe hoje em virtude dessa eternização do processo: embargos, de embargos, de embargos, de embargos, de embargos em agravo regimental. Isso é patológico e nós temos que pôr um fim definitivo nesse sistema procrastinatório. De fato, é algo preocupante, todas essas possibilidades. O deputado Trade, ele coloca um ponto interessante, que é a possibilidade de ser uma PEC que tem uma amplitude maior. Qual o cronograma que a Câmara está colocando? Foi definido essa semana já um cronograma? Sim, é importante destacar que a população deve estar permanentemente vigilante, cobrando os seus deputados e seus senadores para que a morosidade e a impunidade sejam combatidas da melhor maneira possível pelo Congresso, Câmara e Senado. Também entendo que tanto o PL quanto a PEC podem somar energia institucional e impulsionar o seu ritmo para que sejam deliberadas. Não vejo nenhum antagonismo entre elas. Só penso que, se nós temos a opção entre ficar com o bom, que é a proposição que se limita à área penal, e o ótimo, que é aquele que vai além da área penal e melhora toda a justiça brasileira, com votação nominal e a cobrança permanente e implacável da sociedade, por que não tentarmos o ótimo? Se não der certo, e eu creio que isso não vai ocorrer, vamos então nos limitar à área penal e ver se com o PL podemos aprová-lo, embora eu entenda que pode ser mais suscetível a uma suspensão em caráter liminar pelo Supremo se for judicializada. Mas Câmara e Senado, eu vejo, devem somar a sua energia para a aprovação dessas proposições. E por fim, com relação aos precatórios, nós podemos trabalhar com regras de transição na PEC, para que não haja um impacto imediato. Afinal de contas, como eu disse, a morosidade não atinge apenas a área penal, é toda a sistemática do direito. E editar o conceito científico de trânsito em julgado apenas para a área penal me parece uma arbitrariedade que não convém fazê-la, porque vai afrontar a vontade do colegiado da Comissão de Justiça, que aprovou por larga maioria de votos esta PEC.